Oi, gente! Faz muito, muito tempo que eu não venho aqui gravar, que eu não posto nada pra vocês, né? Não foi um mês arquitetado, na verdade, as coisas foram acontecendo e nunca dava de gravar, nunca dava de desenvolver roteiro pra fazer isso. Mas eu acredito que Deus faz as coisas muito certas, porque os temas que surgiram pra mim nessa última semana foram temas que, pra que eu fale a respeito com a devida sobriedade, a princípio eu precisava ter passado por muita coisa que aconteceu. Então, eu acredito que vou poder falar deles com a devida vulnerabilidade, com a devida humildade que os temas exigem. E respeitando muito, né? Tanto a maneira de falar como o meu desconhecimento sobre como está o coração e a mente de quem está ouvindo. Então, com a devida delicadeza, com o devido respeito. Apresentações. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Juliane, sou a host aqui do podcast. E se você tá voltando aqui, se você já é velho de guerra, muito obrigada por estar aqui. É sempre muito bom te ter aqui, é sempre muito bom poder falar com você e discutir as coisas com vocês. Inclusive, saibam que eu tô sempre de olho nas coisas que vocês me mandam. Alguns dos temas que eu vou falar são temas que me pediram há bastante tempo, mas que vieram num momento bem assertivo. Porque se eu tivesse feito eles quando me pediram pra fazer, não seria algo tão bem estruturado e tão bem pensado. E que, como eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Então agora vai ser tudo muito bem explicado e tocado. Vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre perdão. Mas para falar de perdão, a gente precisa entender o que é a graça. Então a gente vai falar desses dois assuntos. E eu quis trazer isso porque eu acredito que parte do processo de ter clareza é ter noção de quais vozes dominam o nosso coração, quais vozes estão predominantes na nossa mente que ditam a maneira com que a gente enxerga o mundo, a maneira com que a gente vai auxiliar e administrar a nossa própria conduta. E a ausência de perdão, por mais que em muitos contextos seja visto como certo, quando a gente entende o perdão como algo que precisa ser merecido, querendo ou não, além de ser um sintoma de que você ainda não teve compreensão do que é a graça, também é algo com muito potencial a entreter o remorso, a entreter o nível de amargura que vai crescendo, porque essas coisas não somem, e começam a se tornar vozes principais na sua cabeça que vão gerando outras coisas. Então, acredito que é um tema muito necessário, acredito que é um tema muito delicado, porque a gente nunca sabe pelo que o outro passou, mas acredito que é fundamental, tá? Então a gente vai começar entendendo um pouquinho da graça, em algum momento o perdão vai entrar na história. E vamos lá. A ordem das coisas aqui, a gente começa pelo significado. Então, o que significa graça? A graça é um favor imerecido. Então, você não tinha que, você não precisava, mas ainda assim foi feito. E não só isso, e muitas vezes não só foi feito, como foi feito em detrimento de algo seu. Então, talvez com alguma forma de prejuízo, digamos assim. E aí, pra gente entender a graça na prática, eu obviamente não posso falar desse assunto sem citar a Bíblia, porque querendo ou não, são dois temas que, na minha percepção, precisam ser analisados sob uma ótica cristã, porque são temas cristãos, eu acredito que a maneira com que funciona melhor é essa. Então, pra gente entender melhor o que é a graça na prática, a gente vai dar uma olhadinha na parábola do credor incompassivo, que fica em Mateus 18, 23, do versículo 23 ao 33. No caso, nós vamos ler só esses versículos, porque os outros... Pode ser que entrem depois, mas por hora não precisa. E aí no 23 começa. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua esposa e seus filhos, e tudo que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida.
Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu servo, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E um ponto importante aqui, que eu fui dar uma pesquisada, e 10 mil talentos, que é a dívida que o primeiro servo estava devendo, é uma dívida infinita, é uma dívida de quase 400 mil anos, dado o salário deles na época. Então, de fato, era uma dívida impagável. Então, era um nível de delito, era um nível de prejuízo que não só não tinha como pagar, como se não fosse reposto, alguém estaria saindo. Alguém estaria perdendo nessa história de qualquer forma. Enquanto que 100 denários é uma dívida de 3 meses de trabalho. Então, aqui, a gente tem o que é o desenho perfeito de como a graça e o perdão funcionam, ou ao menos deveriam funcionar. Que é o seguinte: se esse servo tivesse compreensão e humildade de reconhecer o tamanho da dívida que foi paga e o nível da misericórdia que foi colocada sobre a vida dele, o nível da graça que foi colocada sobre a vida dele, ele teria muita diligência em entregar o perdão, a graça e a misericórdia que ele precisava entregar naquele momento para uma dívida de somente 3 meses. Então tem muitos pontos nessa história que é, primeiro, quando a gente olha para essa parábola, ela é uma representação do sacrifício de Cristo. Então a gente tem que Jesus, um homem santo, um homem sem pecado, sofreu o pior tipo de castigo, tanto em dor como em humilhação, pela nossa dívida, pelos nossos erros. Então aqui a gente tem o seguinte: a queda humana, teoricamente não, de fato, não pode ser recompensada pelo nosso próprio esforço. Não tem nada que a gente pudesse fazer, que a gente possa fazer para cobrir o nível da nossa queda, o nível do nosso pecado, o nível do quão decaídos nós somos, tá? Então, o que Cristo faz é agir com graça, que é um favor imerecido. Então, assim, não tinha que, não precisava, mas ainda assim deu a própria vida para que nós, um dia decaídos da graça, pudéssemos ser redimidos a ela e através dela. E essa rendição, essa redenção, na verdade, ela não é algo que aconteceu um dia na cruz do Calvário, é um sacrifício eterno. Então nós temos as nossas dívidas, uma vez que nós nos arrependemos, uma vez que nós nos colocamos diante de Deus, sendo perdoadas e sendo cobertas pelo sangue de Cristo diariamente. Porque nós não temos em nós a capacidade de simplesmente parar de pecar. A gente conversou sobre isso em algum episódio aí, cara. Deve ter sido no Sede Sóbrios, não lembro. Então, assim, uma vez que você compreende que a partir disso tudo que acontece na sua vida é graça, e tudo o que aconteceu na sua vida antes de você tomar consciência do pecado, admitir o pecado e se arrepender do pecado, também é graça, porque se existe a possibilidade da gente ter o nosso próximo fôlego, se existe a possibilidade da gente viver mais um dia, se existe a possibilidade da gente acreditar em um amanhã, é porque há uma nuvem de misericórdia sobre a nossa vida em que Deus continua concedendo graça dia após dia, misericórdia dia após dia, para que a gente tenha essa chance de se arrepender ou para que a gente tenha a chance de o servir da melhor forma mais uma vez. Então, assim, quando você entende isso, quando você entende o nível do imerecimento da graça que você recebeu, você compreende o nível da diligência que você precisa ter em entregar essa graça sobre a vida das pessoas. Porque não tem nada que possam fazer com você que seja equivalente ao que foi pago por Cristo. Tudo bem? Só que, a partir disso, é fato que, por mais que o perdão não seja um ato opcional e sim um ato de obediência,
a gente também tem que, muitas vezes não é só que a gente simplesmente não quer perdoar, muitas vezes são situações em que a sensação de impotência e a sensação de necessidade de vingança acabam tomando conta do nosso coração e da nossa mente em muitos aspectos e a gente sequer acredita que essa pessoa mereça ser perdoada de alguma forma. Então aqui eu quero trazer algumas novas percepções sobre isso e, como eu falei no início, sabendo que pode ser um assunto delicado, porque muitas vezes aquilo que fizeram com você de fato é muito pesado de você simplesmente olhar e falar, vou perdoar e esquecer. Mas então a gente vai bater em alguns pontos aqui, eu peço que vocês realmente escutem até o final, porque gostaria que vocês saíssem do vídeo com uma compreensão de como isso funciona e da importância disso. Então, a primeira coisa é quando a gente vai em Mateus 10, 8, vamos lá. Mateus 10, versículo 8. Jesus está conversando com os discípulos, está enviando os apóstolos, e ele fala: curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então a primeira coisa é: você não pode entregar aquilo que você não tem. E quando a gente vai falar a respeito de entregar coisas boas, então o perdão, o amor, coisas que são boas, a gente está falando de algo que não é dom nosso enquanto pecadores, e sim dom de Deus. Com isso, a primeira coisa é: a dificuldade de perdoar, além de sinalizar uma possível incompreensão da graça, ela também pode vir de simplesmente nós nos cobrarmos a gerar esse desejo pelo perdão em nós mesmos. Sendo que a Bíblia vai dizer em Filipenses 2, no versículo 13, que é Deus quem gera o querer e o efetuar. Então, assim, muitas vezes o que é necessário para que esse desejo seja produzido em nós, que esse impulso aconteça, é que a gente realmente se coloque diante de Deus com a sinceridade do nosso coração, sabe? Tem um versículo, eu não vou lembrar todas as referências, eu só sei que fica em Provérbios, que diz que além o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração dos homens. Então, muitas vezes a gente tem esse orgulho de querer chegar diante de Deus como se nós já fôssemos santos e irrepreensíveis, sendo que Ele sabe que o negócio tá bem feio, na verdade. Que se a gente for colocar o nosso coração ali, vai ver que tem muita coisa que não deveria estar, tem muita coisa que tá muito confusa. Então, a gente precisa ter a humildade de reconhecer a nossa dificuldade diante de Deus, porque quem vai tratar de forma íntima, sabendo manejar da melhor forma, é o Criador. Então, primeiro é ter essa convicção de que coisas boas em nós devem ser geradas por Deus e por Cristo. E dificilmente vão ser geradas de outra forma. E aí agora, peraí. A gente vai para um outro ponto, que vai bater em duas coisas. Primeiro, é o fato de que o perdão não necessariamente indica abstração, né? Esquecer tudo o que aconteceu e voltar para uma estaca zero. Que é aquilo que a gente fala, né? Uma coisa é... Quando a gente fala sobre perdoar não ser equivalente a voltar a conviver, a voltar a estar naquele ambiente, a voltar a se submeter a determinadas situações. O perdão não é isso. O perdão, na verdade, ele é uma forma de você cancelar uma dívida. E nós, enquanto humanos, não só pela questão da graça, devemos ter como obediência cancelar a dívida das pessoas, como tirar esse peso da gente, porque o ódio, esse rancor que a gente acaba carregando, gera frutos também. E não são frutos muito saborosos pro nosso dia a dia. Então, nossas visões ficam distorcidas com base nesse rancor que a gente está sentindo, com base na amargura e com base nos nossos medos, porque dependendo do que tem acontecido, nós desenvolvemos táticas de sobrevivência. Eu ia falar disso no final, mas eu vou falar disso agora. Basicamente, eu acredito que existam dois tipos de pessoas com muita dificuldade de perdoar. E com muita dificuldade de deixar algumas coisas para trás. A primeira é aquela pessoa que de fato sofreu algo que é muito grave. E não quero ficar aqui equiparando a dor de ninguém,
mas a gente sabe que existem situações que realmente fazem com que a gente aprenda a sobreviver e a se defender, às vezes de coisas que sequer são ataques e em contextos em que a gente não precisava sobreviver e só viver. Então, muitas negligências, muitos abandonos, muitos abusos acabam gerando em nós uma necessidade de defesa constante. Então, nesse ponto, é uma questão de você ter entrega suficiente, confiança suficiente em Deus, para entender que isso que você está tentando prover para si mesmo, enquanto defesa, enquanto proteção, ele pode fazer muito melhor. Uma vez que você coloca confiança nele, uma vez que você entrega para ele e uma vez que você se proporciona tirar esse peso de você mesmo através do perdão. E não existe sair de um trauma, não existe fazer com que algumas vozes percam o domínio do seu coração sem passar pelo perdão, porque é uma etapa necessária para que você também se desprenda de algumas coisas. E o outro tipo de pessoa que eu acredito que tem muita dificuldade de perdoar, e por incrível que pareça eu me identifico muito mais com esse, são pessoas que acabam sendo só extremamente orgulhosas e muito vaidosas e muito arrogantes, com a convicção de que ninguém deveria fazer nada com você, sendo que o que a pessoa fez não é nada que você não faria. E aí é só uma questão realmente de você entender que o que precisa no seu coração é de muita humildade. Humildade para reconhecer o que Deus fez por você, humildade para reconhecer que pessoas erram, humildade para reconhecer que você faria pior, se for falar real. Então, assim, são casos e casos, mas eu acredito que em ambos, o que precisa ser feito é ter essa rendição sincera diante de Deus. E como eu disse, não tem por que esconder aquilo que ele já vê. E permitir que seja produzido em você aquilo que é dom dele. E possibilitar que ele arranque pela raiz toda e qualquer árvore de rebelião. Porque muitas vezes a gente não. Muitas vezes não. A gente não tem força para arrancar esse tipo de coisa. Quem tira a gente desse caminho é Deus. Quem coloca a gente no caminho certo, na direção certa é Ele. Então, são processos, são desertos que a gente costuma passar, né? Porque essa referência de deserto, quando se trata da Bíblia, a gente fala de um povo que antes era escravo e que, ao serem libertos, passaram por um deserto até a Terra Prometida. E nesse tempo de deserto, eles desaprenderam muita coisa e reaprenderam e aprenderam outras. Porque basicamente esse povo era escravo no Egito, o Egito tinha uma cultura politeísta, o Egito, acho que eu posso dizer que tinha uma cultura muito mais voltada a questões de prostituição e tudo mais, e muitos de vocês conhecem os 10 mandamentos, mas não conhecem o contexto em que eles foram colocados. Então, quando a gente vai falar sobre, dentre os 10 mandamentos, né, não adulterar, ter somente um Deus e tudo mais, essas coisas eram desconhecidas para aquele povo. Eles estavam desaprendendo a cultura do Egito e aprendendo uma nova cultura para poder chegar em algum lugar. Então, esse tempo de deserto ele é muito necessário, ele acontece muitas vezes na nossa vida, sempre que a gente se coloca diante de Deus para resolver alguma coisa. Ou para existir. No geral, sempre tem alguma coisa para ser tratada na gente. Então, um ponto que eu acredito que é fundamental. Em casos onde houve um sofrimento muito genuíno, houve um trauma que realmente afetou a sua maneira de enxergar as coisas, é bom compreender que agir com graça e agir com perdão não dá espaço para abuso. Porque qual é o ponto? Vamos lá, vamos fazer um comparativo. A graça de Jesus com a gente é um espaço de crescimento e de aprendizado. Uma vez que você se contenta em pecar, em errar e tudo mais, porque você sabe que vai ser perdoado, porque você sabe que a graça está ali, você está abusando do espaço que aquela graça te dá. E aí vem a questão do genuíno, né? Porque um arrependimento genuíno é aquele onde você não só se arrepende ali, mas você de fato se esforça para virar de costas para aquele pecado e olhar para outro lado, olhar por outro ângulo e permitir que você seja de fato redimido. Enquanto que abusar do espaço da graça nada mais é do que olhar para a mensagem da cruz e não respeitar o suficiente. Porque quando você ama a mensagem da cruz, você honra a mensagem da cruz. E honrar a mensagem da cruz envolve: eu amo tanto aquilo ali que eu vou buscar fazer o meu melhor
dentro disso. Eu não vou intencionalmente me propor a errar porque eu sei que eu posso. Ponto aqui. Quando a gente vai para isso dentro de relações humanas, é muito difícil a gente trabalhar a graça e o perdão em um nível de reconciliação, pelo menos não em todos os casos, onde existe um reconvívio, existe uma possibilidade de tudo acontecer de novo. Então, assim, perdoar não necessariamente significa se submeter àquele contexto de novo. Perdoar é uma obediência que vai permitir que o seu coração seja cuidado e seja tratado e vai possibilitar que a dívida que outra pessoa teria com você seja cancelada. Porque assim, você vive livre dessa dívida e aquela pessoa também. E o que essa pessoa vai fazer com essa informação já não é problema seu. A sua obrigação é perdoar e ponto. E aí vem outro ponto que é: perdão não anula justiça. O mesmo Deus que instrui a perdoar é o Deus da justiça, é o Deus justo, é o Deus que nos justificou por Cristo. Nós não seremos castigados se estivermos debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sacrifício de Cristo, debaixo da salvação de Cristo. No entanto, se não estivéssemos, nós teríamos essa graça constante, essa nuvem de misericórdia constante em todos os nossos dias, mas no final dos nossos dias, ao fim de tudo, nós seríamos condenados e nós seríamos castigados. Então, assim, a graça, o perdão e a misericórdia não vão anular a justiça se não houver digamos, uma forma de pagamento. A nossa forma de pagamento foi Cristo. O que proporciona que uma pessoa que errou muito feio com você não precise passar por essa justiça é a mesma coisa que proporciona que você não precise passar por essa justiça, que é Jesus. Ele é o único que pode nos justificar de qualquer pecado. No entanto, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça não tem poder de anular a justiça de Deus. E isso é muito importante porque você tem essa percepção de que o perdão ele é injusto se não tiver um arrependimento. Não. O perdão ele é justo uma vez pelo que foi feito na sua vida. Uma vez que o que foi feito na sua vida, teoricamente também seria injusto, no entanto, Jesus se entregou para que você fosse feito justo. Entende? Para que você fosse justificado. Então a sua obrigação é perdoar. Você perdoa por obediência, você perdoa por saber que você, na história do credor incompassivo, é a pessoa que está com os 10 mil talentos de dívida e não tem como pagar. E aí, quem tinha tudo para te condenar foi lá e te perdoou. Então, quem é você para não perdoar, entende? E isso é uma visão onde, poxa, mas fulano merece tal coisa. Tá, você merecia também. Você também merecia coisa ruim. Você também merecia castigo. No entanto, você foi perdoado, você foi redimido. E é óbvio, assim, um nível muito idealista da coisa é onde você também começa a desejar isso para quem te machucou. E é por isso que Jesus fala para você orar pelos que te perseguem, orar pelos que te odeiam. Teoricamente, a gente não deveria odiar ninguém, mas convém orar por quem você odeia, convém orar por todas as pessoas que te trazem um incômodo, porque é fundamental que esse incômodo seja mudado. Porque o perdão, além de ser uma escolha, ele é algo que é cultivado, né? Então não adianta você somente escolher perdoar e não trilhar esse caminho. E por mais difícil que seja, por mais que a sua oração seja falando para Deus quanta raiva você sente, convém que aconteça. E que aconteça com frequência até que as coisas se resolvam para você. Até que o remorso suma, até que a amargura suma. E até que em certo ponto você comece a pensar, cara, se foi necessário o sacrifício de um sangue santo da pior forma possível para que eu fosse redimida, redimido, enfim. Imagina o nível do castigo do qual você foi livrado. E se essa pessoa que fez sabe Deus o quê? Não se arrepender também, é esse castigo que ela vai levar. Quando você entende isso, em muitos contextos você começa a querer que essa pessoa venha se arrepender também, porque é o mesmo inferno que você mereceria. Claro que isso realmente é um nível muito ideal, é um nível onde você realmente ama os seus inimigos. Então, é algo que realmente só Deus pode gerar em nós. Só Deus pode fazer, só Deus pode moldar o nosso coração a isso. Então,
conforme a gente compreende que o perdoar é um processo, o maior e melhor conselho que pode ser dado é confiar em Deus, obedecer a Deus e permitir que o remorso e as táticas de sobrevivência que foram sendo criados sejam limpos e substituídos pela presença dele. Isso também é graça. Isso também é Jesus sendo Jesus, sendo o amor, sabe? Porque na Bíblia vai dizer que o amor ele cobre uma multidão de pecados. Então aqui a gente já não faz mais a distinção de pecados grandes e pecados pequenos. Aquilo que é errado e ponto. Então, o remorso é tão errado quanto muitas coisas. O não perdoar é tão errado quanto muitas coisas, porque perdoar é um fundamento, perdoar é fundamental. Perdoar mostra o quanto você reconhece daquilo que Cristo fez por você. Então, quando você se coloca diante de Deus e percebe que isso está sendo tratado em você, lembra que isso também é graça. Ele não tinha que fazer isso. Ele não precisava fazer isso. Mas ainda assim ele faz. Então, todos esses parâmetros são só para dizer que eu entendo que existem níveis de dor, níveis de desejo por vingança, níveis de raiva que a gente não consegue imaginar que sejam redimidos, a gente não consegue imaginar que possa mudar. No entanto, tudo aquilo que parece impossível pra gente é mais do que possível pra Deus. E muitas vezes esse processo que você vai ter que passar pra que isso seja limpo, para que isso seja ajustado, para que seja colocada uma visão correta sobre isso, será fundamental para muitas coisas que você vai viver depois, para muitas situações que vão vir a acontecer, para muitas pessoas que vão passar pelo seu caminho. Então, que a gente possa viver na constante consciência de que nós na parábola, somos quem teve os 10 mil talentos perdoados. Qualquer coisa que alguém possa fazer pra gente é equivalente a 100 denários. Nada que a gente faça se compara ao sacrifício de Cristo. Então, nada é sacrificial ao ponto de não ser necessário, uma vez que a gente está fazendo isso por Cristo e para Cristo. E o que ele fez não se compara a qualquer coisa que a gente tem que fazer. E que a nossa vontade, que a nossa intenção, que a nossa oração seja para que Deus faça do nosso coração um coração semelhante ao coração de Jesus. Porque ele realmente não tinha que, não precisava, mas ainda assim fez. E fez por amor. Que é algo... Fez por amor e por obediência ao Pai. Então que a gente possa ter esse desejo gerado em nós. Eu achei que esse episódio ia ficar mais longo, mas basicamente é isso. Ficou quanto tempo aí? Ah, tá legal. Tá legal. Só alguns avisos. Primeiro, a gente tá com um canal novo de cortes no TikTok, né? Que o nome é Sempre Sóbrios. Sempre Sóbrios Podcast, tá? Ou Sempre Sóbrios Podcast Cortes? Podcast? Então, Sempre Sóbrios Podcast, dei uma força lá. Eu vou colocar em algum lugar ou na descrição. Uma coisa que eu esqueci de falar nos últimos episódios, mas vou deixar claro aqui. Eu tenho um projeto, um plano de leitura bíblica, para quem nunca leu a Bíblia, para quem quer começar. É um calendário. No entanto, independentemente do momento do ano que você comece, você só precisa seguir aquela ordem. Convém seguir aquela ordem, né? Você não é obrigado a nada, mas é interessante que siga aquela ordem. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Qualquer dúvida, qualquer ideia que vocês queiram trocar, podem me chamar no direct no Instagram, eu respondo todo mundo, tô sempre de olho lá. E acredito que seja isso. Comentem o que vocês acharam, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com quem vocês acham que deve. E espero que tenha sido bom, tenha sido edificante e que tenha sido bem claro. Porque, como eu disse, a gente nunca sabe como tá o coração de quem tá ouvindo. Então eu espero que tenha sido bom, espero que tenha feito bem em algum nível, tenha trazido algum alívio. Tá ótimo. Então, vejo vocês, não vou dizer quando. Dado que aconteceu da última vez que eu falei semana que vem, voltei depois de um mês, né?
Vejo vocês no próximo episódio.